Com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, muitas áreas do nosso consultório ou clínica vão ser afetadas. Mas uma delas vai merecer uma atenção especial, que é o cuidado com os prontuários, sejam eles físicos ou digitais. Confira agora no vídeo que eu gravei com a doutora Mayra Mota sobre os cuidados e adequações dos prontuários à LGPD. Olá, doutora Mayra. Boa noite, doutora Eliana, tudo Boa bom? noite, tudo bom? Tudo Já ótimo. fixei aqui o assunto. Tudo bem? Opa, deu problema aqui. Agora voltou. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou te apresentar, tá, doutora Mayra? E a gente vai Vamos lá. batendo papo aqui. Vamos Tá. lá. A doutora Mayra é advogada, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Médico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, certificada em Gestão Ambiental pela Universidade de Toronto, no Canadá. Ela atuou junto à Advocacia Geral da União e atualmente após deixar a AGU, ela fundou o próprio escritório, dedicado exclusivamente à consultoria jurídica e advocacia para empresas e profissionais da área de saúde. Atualmente, ela é Legal Partner do Founder Institute em São Paulo, que é a maior aceleradora de startups do Vale do Silício, com foco em inovações, tecnologias e compliance na saúde. É tudo isso, né, doutora Mayra? Pouquinho, né, Muito doutora curso. Eliana? Bastante trabalho, bastante estudo, né? Assim que a gente vai aprendendo cada vez mais com a nossa profissão. E eu só Sim, posso agradecer o convite, te parabenizar também, eu que agradeço. porque o seu trabalho na odontologia tem sido muito importante. Agora também, depois de tantos anos como CEO e founder da clínica, você agora fundou a sua startup odontológica, de apoio, suporte, compliance aos cirurgiões dentistas. Então, é um prazer contar com você e poder colaborar de qualquer Obrigada. forma. Muito obrigada e Obrigada, parabéns. doutora Mayra. Parabéns mesmo, Eu doutora que Eliana. agradeço pela ajuda aí. E, doutora Mayra, o que me preocupa quando a gente fala de LGPD é que eu vejo as outras áreas se movimentando mais. Na área de saúde, eu não estou escutando ninguém falar. E quando eu pergunto para os colegas, muitos nem sabem o que é LGPD ainda, sabe? Então, quando eu pergunto, você tem dúvida, né, sobre o prontuário, como é que vai ficar o prontuário na LGPD? As pessoas não têm nem noção ainda de como vai impactar na nossa área de saúde. Tanto medicina, odontologia, todo mundo, todos os profissionais de saúde que lidam com os dados sensíveis, né? Que é a questão de sexo, dados de sensíveis, né? Que são os dados de saúde. Saúde. Então, a gente começou, acho que pelo menos ter ideia do panorama geral aí da LGPD, que vai impactar muito. A gente já fez uma primeira live, né, falando de como é que vai impactar na odontologia. Para ser mais claro aqui para os dentistas, a gente vai começar, então, falando de prontuário, que pelo menos acho que prontuário eles têm alguma noção de que, vai mexer na minha clínica. Não é só prontuário, né, porque a gente tem que ter ideia, é que vai mexer em todos os processos da clínica, né, mas eu acho que um dos locais de maior risco que a gente tem é o prontuário. Seja ele prontuário físico, né, prontuário no papel, Sim, como prontuário digital também, que tem que seguir várias normas aí, né? exatamente. Como é que a gente começa aí com o cuidado do prontuário? É esse mesmo, acho que é o ponto de maior risco, né? Sim, doutora Helena, acredito que sim. Como você falou, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que entrou em vigor recentemente no Brasil, só para a gente recapitular aqui um pouquinho. E ela trouxe uma nova regulamentação quanto à relação de dados pessoais. Os dados de saúde, os dados que fazem parte dos prontuários dos pacientes, eles são considerados dados sensíveis. Ou seja,
ele recebe mais uma camada de proteção pela LGPD. Isso significa que as normas anteriormente previstas pela Constituição Federal, pelo Código de Ética Odontológica, por outros diplomas esparsos, como o Código de Defesa do Consumidor, eles todos continuam sendo aplicados, como sempre foram, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz mais um conjunto de normas obrigatórias que impactam diretamente os dados sensíveis. Então, todas as clínicas odontológicas, consultórios, ainda que sejam titulares os profissionais liberais, as clínicas médicas, as clínicas multidisciplinares, independentemente do porte, elas estão sendo impactadas diretamente pela lei, e o compliance dos dados realmente vai ter que ser uma jornada nova para o CEO da clínica e para os seus colaboradores, para os profissionais das equipes, os auxiliares, ou seja, é uma mudança de cultura, é uma mudança comportamental e que é caminho sem volta, até porque a lei que entrou agora em vigor no Brasil, ela já está em vigor há mais de 2 anos na Europa, ela está em vigor em mais de 100 países pelo mundo. Estados Unidos tem diversos diplomas legislativos, ou seja, é uma adequação que estava faltando na nossa legislação e que entrou e vai ficar até porque é uma lei reputacional que nós falamos, né? Ela impacta muito na gestão de dados e na reputação das empresas e das clínicas que se adequarem, se impacta positivamente, né? Quem não se Sim, quem estiver adequar, adequado vai sair na frente. exatamente, e quem não se Quando você adequar, fala, vai ser prejudicado, né? Quando você fala em compliance, o que sim, quer dizer para nós leigos? Compliance é estar de acordo com a lei? exatamente. O compliance é a conformidade com as leis e com Lei, código de ética, normas. isso, exatamente. E o compliance, ele na LGPD, ele vem com um conjunto de obrigações, tanto para os controladores dos dados, quanto para os operadores dos dados. Então, são responsabilidades diferentes, são essenciais essa dicotomia que a lei faz entre controlador. As clínicas odontológicas, elas são controladoras dos dados dos pacientes. Então, as responsabilidades são muito maiores, porque são elas que fazem a coleta dos dados, elas que decidem como os dados serão tratados, elas que asseguram a segurança, né? O manuseio, a permanência, o compartilhamento, ou seja, são as clínicas que decidem exatamente como é que a gestão e a governança dos dados dos pacientes, que a gente vai falar hoje mais dos prontuários, né? Mas não que fique aqui reiterado que não são os dados só dos pacientes, mas de todo o ambiente da empresa, de todos os processos, dados que estão armazenados de colaboradores, dos médicos, dos dentistas, da equipe, os dados que estão armazenados no marketing, né? Eles vão precisar ser revisitados, como é que... Mas nós vamos falar tudo isso um pouquinho mais à frente. Então, só para voltar, os controladores e os operadores. Os operadores dos dados, eles também têm uma responsabilidade pela obrigação em operar o dado de acordo com o que foi imputado a ele pelo controlador. Ou seja, ele age somente dentro dos limites
do que o controlador solicitou. Exemplo clássico são os softwares, né? Os softwares contratados pelas clínicas, software de gestão, software de prontuário eletrônico, software de agendamento, eles são operadores dos dados, ou seja, eles só atuam em conformidade com o que for determinado pelas clínicas, pelos controladores. E aí decorre uma série de direitos e obrigações a partir desse posicionamento de quem é quem nesse novo conjunto de normas. Então, além da gente se preocupar com o que a gente tem dentro da clínica, por exemplo, uma clínica, um consultório que só tem prontuário físico, ela tem que se preocupar com aquele prontuário físico dentro do seu estabelecimento e quem vai manipular todas essas informações. Recepcionista, dentista, auxiliar, tudo isso. Se eu contrato um software de gestão e eu estou 100% na nuvem, eu tenho que checar se esse software está de acordo também com a LGPD. É isso. Exatamente. As responsabilidades, cada um tem a sua responsabilidade aí, né? Exatamente. E o paciente, ele tem que saber que os dados dele estarão armazenados em nuvem, por exemplo. Se você tem um software que ele tem armazenamento em cloud, que hoje é muito comum e até é uma ferramenta de segurança da informação, normalmente esses contratos têm a internacionalização dos dados. E isso, o titular do dado deverá ser informado claramente na política de privacidade que a clínica deverá ter de forma documentada e informada para os titulares. Então, assim, vai ter que fazer agora essa conformidade, esse compliance, de toda a jornada, de todo o fluxo do data flow que nós chamamos, a partir da identificação de todos esses dados que tem na clínica, a partir desse data mapping, é construído um fluxo da jornada de dados, desde a coleta até o descarte, e a partir desse mapeamento é que a gente consegue caminhar para uma política de compliance. E aí tem todo um passo a passo, um by the book, que é determinada pela lei, é a lei que disciplina o que se deve fazer, né? Para que a clínica comece o seu processo de compliance. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse levantamento dos dados, que chama data mapping. É isso? Exatamente. É o primeiro passo para a gente se adequar. Sim, exatamente. Exatamente. A partir do data mapping, que é um questionário onde se percorre todos os vamos dizer assim, as áreas, os setores da clínica, passando pelos prontuários também, vai haver um relatório, vai ser preparado um relatório com a identificação dos processos que são feitos, de como essas informações estão sendo armazenadas e quais as medidas necessárias para se adequar à nova legislação. E aí é que se começa assim, quando você identifica, vamos pensar nos prontuários, que provavelmente é o gargalo, né, sim, com certeza. de toda a atividade de saúde, as informações dos pacientes, elas já são amplamente regulamentadas pelos seus respectivos conselhos. E aí vamos ter que, então, fazer mais esse compliance. Então, entrando na questão dos prontuários, e aí você tem os dois cenários. O prontuário em papel ainda, né? E eu acho que a vasta maioria, hoje em dia, com certeza, mantém, principalmente na área odontológica, e os prontuários em suporte digital. A partir dessa identificação,
Então, por exemplo, temos aí também um outro ponto que é a regulamentação dos prontuários, na área odontológica. O Conselho Federal de Odontologia aderiu ao, a uma instrução normativa do Conselho Federal de Medicina, que firmou com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde um convênio para certificação de softwares médicos, né, para a área médica, e odontológicos para o setor de odontologia, com vários requisitos obrigatórios em relação à segurança de informações na saúde e registro de documentos da saúde. No entanto, na medicina houve um avanço desses softwares que têm níveis de segurança que são diversos, que nós chamamos de níveis de segurança NGS 1, NGS 2, e tem um certificado. Há uma certificação mesmo, você encontra até o selo, né, no software. Na odontologia, e nós já conversamos bastante sobre isso, né, doutora Eliana? Na odontologia ainda não existem softwares certificados pelo ISBIS, principalmente em relação ao nível de segurança NGS 2. Ou seja, não podem ser descartados os prontuários em papel, porque pelo CF ainda não. Podem ser digitalizados, né? Tem diversos softwares que já permitem a digitalização, mas somente o NGS 2 é que poderá haver o descarte do prontuário em papel. Isso significa também que os prontuários físicos deverão permanecer por 10 anos, no mínimo, nas instituições de saúde odontológicas. Ou seja, dentro do compliance de dados da LGPD, nós temos também a regulamentação do conselho de classe, que determina, que disciplina as informações dos prontuários odontológicos, ou seja, um conjunto de normas para a gente. E aí vai passar por uma questão bem delicada do software, né, doutora Eliana? Nossa. Porque tem muita gente, doutora Maia, meus colegas, que já descartaram o prontuário físico a hora que eles foram para o digital, entendeu? Isso já é um problema, né? Que não poderia ter descartado. É um problema. Porque, veja, pelo Conselho Federal de Odontologia, somente o software NGS 2 é que permite o descarte do papel integralmente. Eu, particularmente, doutora Eliana, eu já fiz N pesquisas, inclusive no site da SBIS, onde tem todos os softwares certificados estão publicados no site da sociedade, né, que é uma sociedade sem fins lucrativos, ou seja, ela tem essa missão de compliance dos dados da saúde, na verdade. Eu não achei, sinceramente, eu desconheço se existe um software certificado NGS 2 na área odontológica. Então, até a semana passada, tivemos o congresso da Sociedade Brasileira de Informática na Saúde e foi falado, obviamente, porque agora a odontologia encampou, autorizou o certificado digital, né, a assinatura digital, então isso vai aumentar bastante a evolução dos próprios softwares odontológicos que vão poder embarcar a assinatura digital do dentista na plataforma, ou seja, tudo depende também de regulamentação. Agora, com o avanço do CFO, que já trouxe o certificado digital, que aprovou o uso de plataformas digitais, né, como para algumas modalidades de atendimento à distância,
na odontologia, ou seja, nós estamos caminhando para essa odontologia digital, né, na medida do possível, e a proteção de dados fica cada vez mais relevante, porque os dados Sim. estão inseridos em alguma plataforma digital. Então, é por isso que o processo interno ele vai passar, como você disse, tanto pela escolha do software, pela adequação do software, etc., como pelas adequações internas da própria clínica, que aí é um outro cenário bem, bem Delicado, né? Bem relevante. Doutora Mara, uma dúvida que ficou. Por exemplo, no software que eu uso, é possível o paciente preencher a ficha de anamnese num tablet, por exemplo, e depois fazer aquela assinatura em cima da tela, sabe? Sim. E aí salvar. Isso não é assinatura digital. No Brasil existem algumas formas de assinatura digital. Nós temos a assinatura digital, que é a mais segura, que confere a autenticidade e certifica a validade da assinatura, é aquela com a chave pública, né? Aquela que nós temos no certificado digital. Essa é a melhor assinatura e ela efetivamente ela é utilizada para algumas finalidades, como por exemplo as finalidades de Receita Federal, quando você entrega obrigações acessórias, se comunica com órgãos públicos, muitas vezes essa assinatura é exigida por lei. Mas, ela é a mais segura. Mas outras assinaturas, elas são válidas, só que elas têm um nível de segurança menor. Ou seja, é válido assinar? Sim, é válido assinar, mas não confere 100% de segurança. Ainda mais quando a gente fala de saúde, né, doutora Mara? Que aí Exatamente. é o mais delicado, né? Exatamente. Então, eu penso o seguinte, que agora o que vai ser cada vez mais importante é que os proprietários das clínicas, eles se certifiquem quanto os softwares utilizados, os softwares odontológicos, que eles façam o mais rápido possível as suas certificações digitais, porque são formas que eles garantem a autenticidade da sua assinatura, a privacidade dos dados em plataformas com níveis de segurança de informação adequados, que aí é um cenário que você lida com informações digitais. Agora, a outra questão, que é a gestão interna, né, desses prontuários, do acesso a esses prontuários, isso vai ser uma parte tão importante quanto. Eu percebo que hoje eu acho que é a mais delicada. Porque eu percebo que hoje tem muitas pessoas estão preocupadas em contratar um software em cloud que não tenha, que tenha mitigação de risco, de vazamento, de furto. O que é ótimo, o que é excelente. Porém, os índices mais altos de vazamento ou de furto de dado que a gente vai acompanhando assim na mídia, realmente eles são internos, ou por descuido, ou por uma falta de política de governança clara, de forma interna, onde já está mapeado, onde é que estão os riscos. Então, são dois cenários bem diferentes. E o mais dificultoso é que a lei também determina que essas políticas todas internas, elas são by design, ou seja, cada caso é um caso. Não se pode fazer de uma forma que vai valer para todas as clínicas, porque cada clínica tem o seu modo de operar, cada clínica tem a sua sala de espera, cada clínica tem
o Um perfil processo. dos seus Uhum. pacientes, dos seus colaboradores, das suas equipes, dos fornecedores, né? Às vezes a clínica ela tem filiais, ela tem. Como é que você vai tratar os dados compartilhados quando eles forem compartilhados? Então, cada clínica individualmente vai ter que revisar os seus próprios processos. Perfeito. E a clínica consegue fazer isso sozinha, doutora Mari? Não, dificilmente. Não, né? Não, É dificilmente. porque não dá para ter ideia da quantidade de por onde os dados passam, né? Por isso que acho que precisa ter o Sim, suporte de uma sim, equipe que é multidisciplinar, né? Porque a área do marketing é muito específica, por exemplo. A área de exatamente. prontuários também. Exatamente. Então, como é que isso se dá? Primeiro, é uma decisão do CEO, é uma decisão que ele vai ter que Uhum, trazer essa importância, essa cultura para dentro da clínica. E, a partir daí, montar, elaborar uma equipe multidisciplinar. Então, normalmente essa equipe ela é composta por alguém interno das áreas respectivas. Então, vamos pensar em prontuário, um dentista que vá acompanhar como é que vai ser essa gestão dos prontuários, alguém da área de marketing, alguém da área de TI, alguém da área jurídica, ou seja, da área comercial. Essa equipe uhum, multidisciplinar, obviamente, ela vai ter um encarregado, que pode ser um encarregado de dados, que é o DPO, né, o Data Protection Officer, que hoje tem sido também uma figura muito falada. Ele vai ser um encarregado de dados, ele é uma figura obrigatória nas clínicas, porque elas são controladoras de dados sensíveis. Mas até que a política toda seja adequada à nova lei, essa equipe multidisciplinar ela vai trabalhar em conjunto. Não dá para ser feito um trabalho sozinha, não dá. Não dá. Até porque uhum. você vai ter que compor um time para implementar uma nova cultura organizacional. Ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Então, isso é fundamental para começar a falar em compliance. Perfeito. Tramara, recapitulando aqui, para a gente não se perder. Então, a gente falou que a gente tem que começar pelo mapeamento de dados, que é o tal do data mapping, para identificar todos os pontos ali de risco, né? Sim, Em seguida, esse data mapping vai gerar um relatório que vai apontar todos os pontos que a gente tem que alterar ou adequar, né? exatamente. Depois disso, é feito, então, o treinamento da equipe, é isso? Isso é importante, muito importante, doutor Liana. Educação corporativa. A lei fala que é essencial que as empresas, as clínicas, elas tratem esse tema como um processo de conhecimento, de envolvimento de toda a equipe, ou seja, Uhum. ou no início, ou durante, ou no final de todo o plano de conformidade. É importante que se explique para os colaboradores qual é o propósito novo da lei, por que está sendo implementada uma nova política de privacidade de dados. Não é uma faculdade da clínica, é uma obrigação da clínica, uma obrigação imposta por lei. Caso não seja atendido, Uhum. as sanções são altíssimas, podendo chegar a autuações de até 50 milhões de reais por um vazamento. Nós estamos Por acompanhando. infração, né, doutora? Tem que pensar que às vezes vazou um dado, mas você cometeu várias infrações. Exatamente. E pior, né, doutora Eliana, é a reputação. A reputação Exato. é um ponto que afeta profundamente
o valuation de uma empresa, né? A sua valorização no mercado, inclusive. Então, hoje nós já estamos acompanhando, e faz tempo que a mídia vem reiteradamente publicando vazamentos de dados pessoais. Ultimamente nós temos visto Hospitais grandes. grandes hospitais, próprio vazamento por órgãos públicos, né, de saúde. E isso traz uma penalidade altíssima, tanto porque a publicidade desse vazamento pode ser ou será recomendada pela própria autoridade nacional. Ela determina, a lei determina que seja dada publicidade, e também, em havendo motivos, as autuações são bem vultosas. Então, por tudo isso, o corpo de colaboradores, os fornecedores, o corpo de profissionais, todos vão ter que estar envolvidos, né? Até porque você não muda uma cultura organizacional sem que as pessoas estejam envolvidas. E aí a lei, ela traz uma série de conceitos novos. Primeiro, né? O que é dado pessoal, o que é dado sensível, o que é dado anonimizado, quem é controlador, quem é operador, o que é Autoridade Nacional da Proteção de Dados, DPO, ou seja, só que as pessoas e a sociedade digital, porque nós embarcamos nas plataformas, elas vão ter que se adequar e nós seremos os mais beneficiados, né? Nós, titulares de dados pessoais. Então, o treinamento, a educação, e os resultados são muito positivos. Eu tenho tido já algumas experiências, e o time, quando a gente conversa com as pessoas e explica, né, as razões de ser da lei, as proteções que ela vai trazer, a mudança de cultura, e que as boas práticas de segurança que já estão sendo implementadas em outros países, elas são extremamente ricas, e as pessoas gostam, as pessoas se propõem a participar da equipe, as pessoas querem saber o que é o encarregado de dados, mas como que eu posso ser encarregado de dados? Até porque É o status dentro da clínica. Exatamente assim, falou, bom, então agora temos que cuidar aqui, fazer a governança de dados, inclusive é uma oportunidade de novos postos de trabalho. Então, eu percebo que quando a gente conversa com as equipes, e aí a coisa realmente começa a fluir com um propósito maior, que está muito ligado ao quê? Aos valores da clínica, a missão, o respeito aos pacientes, o respeito aos colaboradores, a segurança para os próprios colaboradores. Por quê? Porque eles também estão vulneráveis. Quando a clínica não se propõe, ou se a clínica não promove essa política de boas governanças, ela deixa os seus próprios colaboradores no risco. Porque é aquela coisa, né? Vazou o dado do paciente foi compartilhado, houve uma publicação indevida. Quem fez? Como fez? Foi o pessoal da recepção? Ou não? Foi o doutor fulano de tal? Foi o outro? Como é que essa gestão toda, ela que é dentro de uma empresa, ela reflete internamente, ela tem um reflexo interno, porque ninguém quer levar a culpa daquilo que não fez, né, doutora Helena? Exatamente. Não é? E é a clínica que vai ter que provar que o dado não foi vazado ali dentro, né? Vai ter que mostrar O ônus como da a prova. adequação dele. O ônus da prova é dela. E, na verdade, a lei, ela fala muito em boas práticas, né? Ou seja, se você começa a trazer
políticas de privacidade, você começa a organizar a sua base de dados, ter um bom software, ter a gestão interna ali na recepção, o WhatsApp, que é uma ferramenta muito utilizada, inclusive o Conselho Federal de Medicina também já se manifestou quanto ao uso por WhatsApp, né, entre pacientes e médicos, e eu aplicaria, obviamente, de forma análoga, esse compartilhamento com cirurgiões dentistas, e como se deve fazer, e em qual possibilidade, juridicamente falando, isso poderia preservar a privacidade, não feriria a privacidade. Então, compartilhamento por WhatsApp, pode, não pode, em que termos, como? Isso tem que estar estabelecido numa política interna, escrito, né? Nada como estar escrito numa política interna. Então, aquilo que se fala e não se escreve. Está escrito. Exatamente. E aquilo, quando está escrito, ele se torna uma evidência favorável à clínica, uma prova favorável à clínica, a clínica consegue demonstrar que ela está tomando as medidas de compliance necessárias conforme a lei. Então, veja, o caminho das pedras, a própria lei fala o que se deve fazer. Então, agora é uma hora de realmente olhar para dentro das clínicas, né? E olhar também para fora, doutora Eliana, no caso de quem não se adequar. Quais são esses prejuízos? Esses prejuízos não só econômicos, com multa, com sanções, mas de reputação. Então, acho que é um olhar interno e é um olhar do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com teleodontologia, que acabou de ser aprovada, com teleinterconsulta, com telemonitoramento, com telemedicina, com teleeducação, ou seja, cada vez mais a gente tem que olhar de uma forma onde a saúde digital e os dados estão embarcados em tecnologia. Se você não tiver uma política deste compliance de dados bem clara, de forma interna e estabelecida também com todos os terceiros que esses dados são compartilhados, o risco vai ser realmente alto. Perfeito. Doutora Mara, voltando aqui às perguntas aqui. Quais são as políticas de privacidade que a clínica deverá ter? Assim, é um documento só? Essa política de privacidade é um documento com a descrição de tudo que ela segue, é isso? Não, doutora Helena, normalmente nós temos uma política interna, que é uma política desenhada para os colaboradores. Então, como esses dados serão tratados? Quem vai ter acesso? Todos vão ter acesso? Ou somente um corpo de colaboradores? De que forma eles terão acesso? Quais são as responsabilidades em caso de vazamento? Então, aquela questão assim, eu vou ao banco e eu vou deixar a minha na recepção, né? Aquela coisa que é bem comum, o pessoal da recepção, né? Eu vou ao banco, eu vou almoçar, eu vou deixar minha senha aqui com você, enquanto isso você acessa os dados, né, do sistema. Quando não deixa aberto, né? Quando não deixa aberto, já com a senha. Então, essa política, ela tem que desenhar ali quais são os riscos daquele ambiente. Outra coisa, dentro de uma sala de espera, como será essa política de privacidade com pacientes? Com a equipe
multidisciplinar, muitas vezes, que faz parte, inclusive, do próprio tratamento. Como é que eu posso compartilhar esse dado? Então, se eu vou fazer um tratamento estético, muitas vezes a jornada do paciente é também a jornada dos dados do prontuário. Com certeza. Ele inicia por um clínico E vai passar geral, por vários. depois ele passa por um tratamento ortodôntico ou uma cirurgia, e depois um tratamento de implante, depois... Como é que é feito esse compartilhamento com os profissionais? E isso é extremamente relevante. Então, ao meu ver, teria que ser um outro documento, uma outra política de privacidade, porque são responsabilidades distintas. Quando a gente fala sobre responsabilidade do cirurgião dentista, ele tem as responsabilidades ditas pelo próprio conselho, né, de ética odontológica, ele tem uma responsabilidade correcional, ele tem uma responsabilidade civil pelo ato praticado, né? Ele responde. Agora ele tem uma responsabilidade também pelo compartilhamento desses dados. Então, Ninguém vai dormir, doutora Maria. Então eu acredito que realmente isso seja elaborado para cada Para cada situação. para cada situação e para cada tipo de dado e qual o propósito daquele compartilhamento. Agora, uma outra coisa também, os contratos, eles vão ter que ser revisitados. Então, a figura do controlador e do operador, elas vão ter que estar expressas nos contratos e as responsabilidades. Então, isso também é muito importante. Quem é quem? Ou seja, é uma outra providência fundamental para você separar a sua responsabilidade. Então, a clínica ela é controladora, ela responde até onde, né? Na coleta, no armazenamento, na segurança, na privacidade. Quais são essas responsabilidades? E o software? Ele responde e onde ele armazena, quais são as ferramentas de segurança que ele vai trazer, segurança de informação, com a tecnologia. Então, aí entra um outro cenário. E aí, eu acredito que também isso tem que estar tudo muito documentado, doutora Eliana. Perfeito. E aí, doutora Mara, no pior dos casos, se acontecer um vazamento de dados, um incidente com vazamento de dados, o que tem que se fazer? Ou melhor, o que é que tem que fazer para evitar, né? É um plano de prevenção? Sim. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, após toda essa jornada que você fez, mapeamento dos dados, que você fez o relatório, que você identificou quais são os gaps e você já começou a fazer a gestão, a governança, as políticas de privacidade, você vai também traçar o plano de vazamento e de incidente de vazamento, né? E a gestão desse incidente. Por quê? Inevitavelmente vai vazar. Inevitavelmente pode haver a perda. Não é só aquela perda intencional ou criminosa, que também pode acontecer. Né? Nós sabemos que existe hoje organizações criminosas que trabalham aí com foco em furto e roubo de dados. Os dados valem muito, né? Tem um valor, é um grande ativo nas empresas. Então, mas o vazamento por erros de gestão ou por falha humana, naturalmente ele vai acontecer. Então, é importante que haja também já uma organização de como isso será tratado. Então, a forma que o titular vai ser comunicado, né? Como que eu comunico com o titular para o paciente que houve, infelizmente, o vazamento de dados do prontuário dele.
onde ali tem dados mais do que personalíssimos, né? Os dados nossos, os nossos dados de saúde são os dados mais íntimos nossos. Então, a gente se preocupa muito com vazamento de dados que tratam ali de parte de estética, porque mexe muito, né, com as questões da intimidade das pessoas. Eu acho que tem setores da odontologia, da medicina, que muitas vezes deixam você afetados da forma mais profunda que qualquer outro fato pode nos acometer, né? Quando um dado seu de muita intimidade ele é vazado. Como é que eu vou avisar esse paciente? Ou se for um banco de dados que foi vazado, que foi exposto, né? E isso nós vimos não faz nem um mês, que foram expostos milhares e milhares de dados, né, pela internet, inclusive de autoridades públicas, governadores, etc. Como é que eu aviso? E aí eu tenho a obrigação de avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu tenho que avisar os titulares barra pacientes, né? E às vezes alguma outra instituição que ainda vão ser ventiladas aí nas próximas políticas que a Autoridade Nacional vai publicar. Ainda é tudo muito incipiente, doutora Eliana. A lei acabou de entrar em vigor. Então, a partir do ano que vem, quando a Autoridade Nacional começar a emitir alguns atos normativos que vão regularizar os setores, nós vamos entender melhor cada setor como ele vai atuar. Mas, de qualquer forma, esse plano de incidente de vazamento ele é fundamental. Fundamental. Porque não pode acontecer... Às vezes eu vejo aqui no escritório. Ai, Mayra, como que eu... quando já aconteceu o vazamento, né? Ou o titular de dados já recebeu algum e-mail que ele não queria receber, ou alguma informação que ele está desatualizado, ou foi compartilhado um dado, por exemplo, entre casais que já se separaram, e aí os dados estão desatualizados, ou que existe um litígio, por exemplo, em relação a filhos, e nós sabemos que isso é muito mais recorrente do que se pode imaginar. Você sabe, né, doutora Eliana? Chega a criança está sob tratamento, e aí... Às vezes vem com a mãe não conversa com o pai, aí tem a questão que você tem que passar a informação sobre o tratamento da criança, você não sabe para quem passa, porque a mãe briga com o pai, briga com a gente. Exatamente. E aí você tem que ter o quê? Um canal de comunicação específico que vai falar sobre essa questão de governança de dados. Para quê? Para que quando esses problemas acontecerem, já exista uma organização de como será resolvido, de como serão endereçados essas questões todas, para não acontecer o quê, né? Depois de vazar, depois do incidente acontecendo, vocês aí não vão saber nem como tratar isso e, obviamente, acaba muitas vezes gerando um processo, uma judicialização por perdas e danos, indenizações, então, e também questionamentos de próprios órgãos em defesa de titulares, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que vai ser bem atuante, porque eu já estou acompanhando e eles estão de olho no compliance LGPD. Isso que é difícil, né, doutora Mayra? Não é a LGPD sozinha. Por isso você precisa ter um advogado. É LGPD, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código de Ética de Odontologia, tudo isso junto para decidir o que fazer com os dados, né? Exatamente. Os dados que estão sendo utilizados na internet, em plataformas digitais, os dados que estão em prontuários físicos, ou seja, realmente, doutora Eliana, acho que no setor odontológico,
ele vai ser profundamente impactado. Já foi. E eu percebo mesmo que poucos profissionais, eu já estou acompanhando que muitos estão preocupados, mas poucos sabem o que efetivamente fazer, por onde Por começar. onde começar? É. E o começo é esse, é conversar, é entender. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é Uhum. desmistificar a lei, é olhar para dentro das suas clínicas e entender, fazendo esse mapeamento, e entender onde que estão os gaps, onde que os processos vão ter que ser melhorados. E é incrível, porque o fundador da clínica, o dono da clínica, ele melhor do que ninguém, ele sabe. Ele sabe Sim. exatamente onde que estão os problemas. E ele se preocupa com isso. Ele se preocupa. Não tem um CEO, um founder de clínica odontológica ou médica que eu converse, que eles falam, nossa, é verdade, eu estou preocupado, estou muito Isso é preocupado com grande. todos. Eu estou muito preocupado com os meus prontuários, eu não sei o que eu faço com os meus prontuários. A Uhum. gestão os prontuários são muito antigos. Por quanto tempo eu tenho que manter os prontuários? Todo mundo tem acesso. Às vezes tem uma sala de prontuários que todo mundo Exato. entra e pega o Aberto. prontuário, né? Ou seja, como é que Exatamente. você faz essa gestão? Então, as normas que cuidam de gestão de dados de saúde, tem as normas que também são reconhecidas com padrão internacional, que são as normas do grupo ISO. Então, todas do 27.000, elas são normas de compliance em proteção de dados e também tem de dados em saúde. Aí nós vamos ter também as escolhas dos softwares odontológicos, que eu sugiro assim que seja um olhar bem, bem importante para essa ferramenta, Sim. porque a tendência é Mesmo cada porque vez. a gente não muda de software toda hora, né? É muito difícil. Então, na hora de escolher, vale a pena investir o tempo ali, pensando no Vai, que a gente tem a LGPD aí para seguir, vai. que ninguém vai migrar para um software e no ano que vem vai mudar, porque a Não, gente sabe que os dados não vão ser migrados completamente. Então, vale a exatamente. pena a gente E, ter e, atenção aí com o software. e desde já entrar em contato com o seu software, né? O software, às vezes Uhum. as clínicas elas têm vários softwares, né? Então, às vezes a gente faz Sim. mapeamento, 10 softwares, um para cada propósito, né? Um para cada finalidade. Uhum. Como é que estão sendo geridos esses softwares a partir da lei? Tem que cobrar, tem que ligar, tem que pedir a solicitação do contrato, das informações de como são armazenados esses dados, onde estão armazenados. Tudo isso agora vai ter que ficar muito claro. Então, Vai ter que estar escrito. está escrito, E exatamente, à até porque, disposição do cliente. Se o cliente pedir, onde estão os meus dados? A gente tem que provar, olha, está aqui, 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 na nessa verdade, empresa tal, tem vários dados aonde. na verdade, na política de privacidade do paciente, deverá estar expressamente Tá. informado com quem será compartilhado e onde estão sendo armazenados esses dados. E um canal de comunicação, normalmente é com a clínica, vai ser com a clínica, né? Para Sim. Uhum. solicitação desse acesso dessas informações a qualquer tempo. Então, eu acho que Nossa. uma providência muito, muito importante é, desde já, as clínicas entrarem em contato com os softwares. Já, imediatamente. E promover internamente, ali, no âmbito da gestão, esse mapeamento, essa análise dos gaps, o início da equipe multidisciplinar, quem vai ser o gestor inicial do projeto, quem é que vai coordenar, quem é que vai solicitar Uhum. as bases. Vamos então, tem o marketing, tem o financeiro, tem o comercial, tem a plataforma XYZ. Como é que eu faço todos?
começar desde já, porque não é um processo simples, não é um processo rápido, né? E também nós temos até agosto de 2021 um tempo para se organizar, porque somente em agosto de 2021 é que as empresas começarão a ser fiscalizadas e autuadas. Ou seja, temos um período aí que dá para fazer muita coisa, doutora Eliana, muita coisa. Perfeito. Ana Mara, já faltam 5 minutos para a gente acabar a live. Sim, Resumindo, então, um plano passo a passo, para o mínimo, para a gente fazer o compliance aí da LGPD. sim, Mapeamento, isso. famoso Mapeamento, data mapping. data mapping, análise, né, dos gaps, gap analysis, que nós chamamos. Um relatório inicial, onde você vai descrever todos os processos que existem hoje e quais são qual é o planejamento para mitigar esses riscos, principalmente as políticas de privacidade e a conformidade dos contratos hoje existentes, todos os contratos, onde a figura do controlador e a figura do operador deverão ser identificadas nos contratos. Né? Por quê? Porque as responsabilidades são separadas e é muito importante. Né? Treinamento, educação corporativa, conversar com a equipe, conversar com o paciente através das políticas de privacidade e fazer o quê? Um mapeamento aí de uma política de vazamento de dados, né? Então, fazer um plano de ação. E nomear um encarregado de dados, o famoso DPO, que hoje está vamos dizer assim, vai ser a bola da vez, e toda clínica que provavelmente terá que ter o seu DPO, pode nomear um DPO interno, ou pode nomear a contratação de um DPO terceirizado. No Brasil não existe nenhuma obrigatoriedade de formação certificada para ser um encarregado de dados no Brasil, mas recomenda-se que seja uma pessoa que saiba, obviamente, de todos os requisitos da lei e também de tecnologia, que muitas vezes, né, a gente vai precisar embarcar as informações em tecnologia da informação. Então, assim, basicamente, esse é um passo a passo, muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que vai ser um trabalho que o resultado vai ser bem positivo, doutora Helena. Então, a gente tem 8 meses, basicamente, para já ter alguma coisa, para não correr o risco de ser autuado, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E começar a trabalhar em conformidade com a lei é um processo super saudável, elucidativo, onde você conhece por dentro tudo que você tem. É também um momento de olhar o que não precisa mais, diminuir as suas bases de dados, aqueles colaboradores que não pertencem mais ao grupo ativo de funcionários, ou aqueles profissionais que já não trabalham mais na clínica. Então, eu acho que é um momento assim de saneamento. E aí você começa a trabalhar com uma base bem saudável. Tá ótimo, dona Maria. A gente já fechou aqui na hora, ó, 1 minutinho aí. Muito obrigada. Obrigada. E a gente faz, então, as próximas lives, pegando cada área da odontologia, que eu acho que vale muito a pena a gente esmiuçar aí, porque é super detalhada e tem muita coisa para a gente fazer. Eu acho que a mais relevante neste momento é o marketing, que eu vejo muita coisa no marketing errada. Então, a próxima nós falamos sobre marketing e compliance LGPD. Tá ótimo. Obrigada, doutora Mayra. Obrigada. Um beijo, doutora Eliana. Até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.